Somos o povo do Glória. Somos o povo de Deus. CCBianos de valor. CCBianos de valor. Direto e reto com a verdade. Santa paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz do jeito que vocês preferirem. Sejam bem-vindos ao canal CCBianos. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aqui conversar com vocês a respeito de uma fake news que está na internet, na mídia social. Pessoas sem responsabilidade com a verdade acham por meio de subliminalmente de colocar notícias falsas na internet, o qual chama mais like, chama mais atenção, e o momento da hora, estamos em 2026, são as eleições. E eleições essas que nós vamos aqui falar sobre as eleições. Irmão Paulo, veja bem, irmão Paulo, a igreja não se mistura com eleição, mas aqui o canal não é da congregação, né? O canal da congregação são outros que nós colocamos matéria. Mas aqui todos nós somos políticos, isso mesmo. Se você vai a um hospital e ele não te atende direito, né? A primeira coisa que fala é do prefeito, do governador e depois do presidente. Então todos nós somos críticos, todos nós somos políticos. Não podemos misturar a fé que nós promulgamos, a fé que nós acreditamos, sendo da congregação, não devemos misturar com política. Mas o nosso lado material, nosso lado existência na terra, devemos sim. E quem é que não quer votar em uma pessoa em que lá na frente você não vai se complicar? Não pela emoção, né? Não porque o meu vizinho vai votar em alguém, o outro vai votar, não. Então nós temos que ter consciência do que vai acontecer lá na frente, né? Veja bem, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, fugiu do país para não ser preso. Irmãos, nós não estamos falando de 2018, que lá, né? Lá ele não fugiu, lá ele foi preso, ficou esse tempo todo. Mas agora, recentemente, as matérias que andam circulando dizendo que o presidente da República fugiu do país para não ser preso. Será essa a verdade? Eu procurei saber aqui e veja bem. Perguntei, Luiz Inácio Lula da Silva fugiu do país? Aí me responderam bem assim, não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fugiu do país. Ele está no Brasil e teve sua candidatura à presidência para as eleições de 2026, formalmente registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Contexto e possível confusão do que está acontecendo, a informação sobre a fuga circulando em redes sociais ou notícias recentes costuma se referir às investigações envolvendo seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e não ao próprio presidente. Filho do presidente Lula, Lulinha, relatório da Polícia Federal, apontaram que a mudança e permanência de Lulinha no exterior, na Europa e Espanha, em meio a inquéritos gerou apuração e debate sobre uma possível tentativa de evasão do país. Embora situação de Lula, presidente atual, segue exercendo suas funções em campanha eleitoral no Brasil, tendo inclusive declarado publicamente que não vai interferir ou pedir o fechamento de inquérito contra seus familiares. Rumores antigos de fuga atribuídos diretamente a Lula circulam desde a gestão anteriores ou anos passados e nunca se confirmaram. Duas narrativas já caíram aí que estão falando que o presidente atual vai fugir do país. Então temos que tomar cuidado com informações desta forma, não isentando o buraco que está pronto.
2027 está vindo. De 2027 a 2030, se permanecer esse atual governo, nós vamos aí ficar mais pobre do que já estamos. Irmãos, olha, vê nos comerciais antigos aí, venda de automóvel, lá atrás mesmo, em 2019, na pandemia, o automóvel não era tão caro. O automóvel, você comprava um automóvel, vamos supor, um básico para sua família, bom mesmo, do ano, você comprava por 30 mil, 35. Hoje você vai comprar é de 70 mil para cima. Quem é que vai ter 70 mil para dar no automóvel? Quem tiver 70 mil, se não tiver casa, vai juntar mais um pouco e comprar uma casinha num bairro afastado. O que nós vamos falar sobre religião, irmãos? Sobre religião, sobre esta parte. Religião, neste atual governo, pelo que estamos aí identificando, não é bom nesse atual governo. Por quê? Esse atual governo tem como os evangélicos, né, na mentalidade deles, como os evangélicos como, vamos dizer, um inimigo forte para se ganhar. Porque eles sabem que os evangélicos estão do lado da direita. Isso daí já foi construído esta narrativa desde o começo, quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou. Por quê? Nós achávamos que Jair Bolsonaro iria falar aquelas partes da Bíblia, os evangélicos achavam que quando ele ganhasse as eleições, então iria ficar ali, ele não falando mais. E muitos me falaram, mas ele está falando isso só para ganhar as eleições. Você vai ver quando ele estiver no poder. Então, no poder, ele continuou indo ao lado dos evangélicos. Como se diz? Ele não tem religião, mas ele honrava, respeitava e promulgava o nome de Deus. Então, aquele que não nega, enaltece, tanto que o slogan de campanha foi Deus acima de todos. Então, se coloca Deus no topo, tudo vai bem na nação. Se nega Deus, como é que vai fazer? Podemos observar que nós estamos em um tempo bem ofuscado, um tempo onde a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. Inversões de valores. Só para complementar esse vídeo, para você ficar entendendo, esses dias um rapaz foi pegar uma Coca-Cola, né? Você vai ali e você mesmo coloca o nome na Coca-Cola que você quer. Você customiza a latinha de Coca-Cola. E o rapaz foi colocar Jesus na Coca-Cola. Adoração a Jesus. Jesus meu mestre. Esses adjetivos assim. E a Coca-Cola ali negou escrever isso em suas latas. Tá na internet aí. Só que ele colocou diabo é o maior e fez ali elogio ao diabo e na lata da Coca-Cola eles aceitaram. Então hoje em dia nós temos essa estátua que foi levantada do diabo sendo adorada. Então estamos em uma época difícil, uma época onde a religiosa e a política estão lado a lado. Então será aí a besta, as duas bestas que se diz, a religiosa e a política. Estamos em tempos difíceis e vamos ver muita coisa até 2027. Aliás, a partir de 2027 vamos ver muita coisa acontecer no meio do nosso país. Não dizendo ao mundo que o mundo jaz do maligno. Podemos observar lá na Nigéria o que está acontecendo com os nossos irmãos, sendo perseguidos e mortos. Porque adora a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqui no Brasil é um país laico onde todos podem promulgar sua fé e adorar a Deus. Alguns não adoram, né? Alguns querem adorar outros, né? Então, aqui deixamos aqui escrito direitinho e afirmado. Tem vídeos aí circulando para
falar a mentira. Vamos falar a verdade, né? E vamos influenciar as pessoas, pensar na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, daqui até, né? Você não vai querer, por mais que você esteja velho, já indo embora, você não vai querer seu filho padecendo, né? Passando aí privações no futuro. Os seus netos, são suas gerações, né? Mas uma coisa é certa, a gente fala assim, mas a Bíblia há de acontecer. Isso daqui é certeza. E a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Vocês sabiam? Deixa aqui seus comentários e desmanchada a narrativa que Lula fugiu para não ser preso. Deus abençoe a nação, Deus abençoe o povo evangélico, Deus abençoe o povo da congregação. Fique com Deus.